Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Vamos dar início à nossa aula sobre matrizes, né? Bom, o que é uma matriz? De maneira simples, nós podemos dizer que uma matriz é uma tabela de elementos, né, que são dispostos em linhas e colunas, tá? Então, aqui no nosso primeiro caso, digamos que a gente tenha que coletar dados, né, relacionados aqui, por exemplo, 4 pessoas, né? E esses dados são altura, peso e idade. Né? Então, uma forma fácil para a gente dispor esses dados e poder trabalhar com eles é justamente trabalhando com as matrizes. Reparem aqui, nós temos as pessoas, né, 1, 2, 3 e 4, que são dispostas, né, em cada uma das linhas. Então, a pessoa de número 1 aqui, que é o nosso primeiro conjunto de dados, né, nós temos a altura no primeiro elemento, o peso aqui no segundo elemento da primeira linha e a idade, né, aqui no terceiro elemento, né, da nossa primeira linha aqui, tá? Então nós temos as colunas que são altura, peso e idade, que são os tipos de dados que são coletados, né? E cada uma das pessoas, né, vai formar uma linha. Se a gente pegar e retirar, né, os cabeçalhos, digamos assim, né, que tem a descrição, né, de cada um dos elementos, nós ficamos com a matriz, né, na sua forma convencional. Então nós vamos chamar a matriz, né, por uma letra maiúscula, tá? Aqui, por exemplo, a letra A, né? E nós colocamos da mesma forma que nessa tabela aqui em cima, dispostos os dados em linhas e colunas, tá certo? Uma matriz, nós vamos falar que ela sempre possui m linhas e n colunas, né? Onde m é um número genérico, digamos assim, e n também, tá? Para linhas e para colunas. De maneira genérica, nós temos a matriz representada dessa forma aqui, né? Então nós temos a matriz A com m linhas e n colunas, então m por n, tá? E aqui nós vamos ter cada um dos elementos, A11, A12, A13, A14, A15, até chegar no A1n, onde n aqui vai ser o número, né, de colunas. Então, por exemplo, digamos que o nosso n vá até 10, né? Então nós vamos ter A11, A12 até chegar no A19 e A10, que seria o nosso último elemento. E o m vai ser o número de linhas. Então nós temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, até chegar na linha de número m. Se novamente o número de linhas, né, for igual a 10, nós teríamos A11, A21, A31 até chegar no A10, 1. Reparem que o primeiro númerozinho é o m, né? Sempre vai se referir ao número de linhas. Enquanto que o segundo númerozinho do índice aqui sempre vai se referir, né, ao número de colunas. Então nós temos aqui o m vai ser o número de linhas, enquanto que o n vai ser o número de colunas, né? Então sempre é linha por coluna na representação da matriz. Então nós temos cada um dos elementos que vão formar, né, a nossa matriz. E nós temos uma representação opcional aqui, onde nós vamos representar pelo colchete também. A i e j aqui vai ser o nosso elemento, né? Todos os elementos. No caso, o i vai de 1 até m e o j vai de 1 até n, né? E aqui m por n será o tamanho total da nossa matriz, tá? Nós vamos utilizar mais essa notação aqui, que é uma notação mais tranquila, tá certo? Então, por exemplo, né? Nós temos aqui embaixo uma matriz A, que é 2 por 3. Como que eu sei que ela é 2 por 3? Geralmente isso aqui não aparece, tá? Esse aqui eu coloquei só para ficar explícito, né, qual é o número de linhas e o número de colunas. Bom, fica bem claro se a gente olhar para o nosso exemplo, né? Nós temos aqui uma linha, duas linhas. Então o primeiro elemento aqui vai ser 2. E colunas, nós temos 1, 2, 3 colunas. Então aqui A é uma matriz 2 por 3, tá certo? Então quando que nós vamos usar matrizes, né? Vocês viram aqui que nós temos nesse primeiro caso, né, das pessoas aqui e dos dados, né, altura, peso e idade, né? Nós temos 4, 8, 12 valores, né? Quando o número de dados torna-se grande, né, é muito proveitoso a gente utilizar uma matriz para fazer essa representação, né, porque ela consegue representar todos esses dados, né, de uma maneira bastante compacta, tá? Existem alguns tipos especiais de matrizes, tá? Vamos colocar aqui o nosso título, tipos de matrizes. Esses tipos de matrizes, eles estão relacionados, né, com a forma que essa matriz aparece e também
com algumas particularidades em relação aos elementos que compõem essa matriz, tá? Aqueles numerozinhos que ficam dentro da matriz, tá certo? Então nós vamos considerar aqui, né, considerar uma matriz A, que é M por N, né, aquela matriz genérica, onde nós já sabemos que o M são as linhas e N são as colunas, né, o número de linhas e o número de colunas. O primeiro tipo especial de matriz que nós vamos ver são as matrizes quadradas, ou simplesmente matriz quadrada. Qual é a particularidade de um quadrado, né? Se a gente pegar um quadrado, deixa eu pegar minha reguinha aqui, de formas geométricas, né? Bom, a gente sabe que um quadrado, ele é caracterizado, né, por ter os 4 lados iguais, né? No caso das matrizes, né, esses lados, essa referência ao quadrado, ela está relacionada ao número de linhas e colunas, né? Se um quadrado tem os lados iguais, isso quer dizer que a medida dos lados, né, é igual, são iguais, tá? Então, nesse caso aqui da matriz, uma matriz vai ser quadrada quando nós temos que o número de linhas M for igual ao número de colunas N, tá certo? Então, essa é a característica de uma matriz quadrada. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa matriz A, né? A matriz A, 1, 3, 4, 2, 0, 5, 4, 1, 1. Tá? Peguei uma matriz qualquer aí. E essa matriz, nós podemos ver que ela tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas e uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, tá? Então essa matriz A é uma matriz quadrada. Da mesma forma que nós podemos pegar um outro exemplo aqui, uma matriz B, né? Que é a matriz com apenas um elemento. Por que ela é quadrada? Se a gente for analisar em relação ao número de linhas e colunas, ela tem uma única linha e uma única coluna, né? Então ela é uma matriz 1 por 1, enquanto essa daqui é uma matriz 3 por 3. Tá certo? Uma 2 por 2 também vai ser uma quadrada, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Beleza? Vamos para o segundo tipo, né, de matriz especial. Essa é a matriz nula. Bom, seu nome ele é bem direto, né? Ele já dá uma ideia do que é uma matriz nula. Como o seu nome já está falando ali, né? A matriz nula é a matriz que possui todos os elementos internos iguais a 0. Né? Então nós temos essa matriz A aqui, ela é uma matriz 2 por 2, portanto ela é uma matriz quadrada, tá certo? E, além disso, ela é uma matriz nula, porque todos os elementos da matriz são iguais a 0. Né? Nós podemos ter uma outra matriz B, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Essa matriz B também é uma matriz nula, entretanto, ela não é uma matriz quadrada. Essa daqui ela tem uma linha, 2 linhas por 3 colunas, como a gente pode observar. Tá? Os outros dois tipos especiais aqui, né, de matrizes são matriz linha e matriz coluna. O nome também é bem sugestivo, né? O que significa? A matriz linha, ela vai ser uma matriz que possui apenas uma linha, ou seja, o nosso M, que é o número de linhas, será igual a 1, enquanto que a matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna, ou seja, o nosso N será igual a 1. Né? Vamos pegar dois exemplos aqui, né? A matriz A. 1, 2, 3. Né? A gente pode ver que essa matriz ela possui 3 linhas, né? Uma linha, 2, 3 linhas, por uma única coluna. Né? Então essa matriz aqui, ela é uma matriz coluna, enquanto que a nossa matriz B, 3, 1 e 2, né? São números aleatórios aqui, ela é uma matriz linha. Por quê? Só tem uma linha, né? O nosso M é igual a 1, enquanto que as colunas, nós temos 1, 2, 3 colunas. Beleza? Então lá, matriz linha possui uma única linha, matriz coluna possui uma única coluna. Né? A gente observa aqui que
A matriz B, ela é uma única linha, e a matriz A é uma única coluna, né? Então, visualmente, a gente já consegue, né, verificar se é uma matriz linha ou se é uma matriz coluna. O nosso próximo tipo especial de matriz é uma matriz diagonal. Como o nome sugere, né, a matriz diagonal é uma matriz que possui elementos não nulos apenas na sua diagonal principal, né? Então nós vamos ter uma matriz que ela deve ser quadrada, tá certo? Então nós vamos ter lá na diagonal os elementos não nulos, tá? Então olha, aqui nós temos uma matriz quadrada, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. A diagonal da matriz é essa linha aqui, né? 1, 1 e 2, tá? A diagonal ela é caracterizada por todos os elementos A e I, né? Ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, né? O número da linha do elemento é igual ao número da coluna, né, desse elemento. Ou seja, por que I? Né? Quando I igual a 1, eu vou ter o elemento A1, 1. Quando I igual a 2, eu vou ter o elemento A2, 2. E quando I igual a 3, eu vou ter o elemento A3, 3. Né? Então são esses 3 elementos aqui que formam a diagonal dessa matriz 3 por 3. Se for uma matriz maior, 4 por 4, aí nós temos A1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4 que formam a diagonal principal dessa minha matriz. Tá? E todos os elementos, né, A e J, quando I for diferente de J, eles são iguais a 0. Ou seja, aqui, ó, que elemento é esse? Primeira linha, segunda coluna. Esse aqui é o A1, 2. Né? O I é diferente do J, é 0. Aqui o A1, 3 também é 0. A2, 1, 0. A2, 3. A3, 1 e A3, 2. Né? São todos 0, exceção os elementos onde I é igual a J, no caso A e I aqui. Tá? Então essa é a nossa matriz diagonal. Nós temos também a matriz identidade. Agora, o seu nome não é tão sugestivo, né, quanto a sua característica. Né? Ela até sugere um pouco, mas não é tão direto assim quanto a matriz quadrada. Né? Uma matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, né, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, né, e os outros elementos são todos nulos. Então, diferente dessa matriz aqui, né, onde nós temos uma matriz diagonal, o último elemento aqui não é 1, é 2, então ela é diagonal. Essa matriz aqui de baixo, além dela ser uma matriz diagonal, pois apenas os elementos da diagonal não são nulos, ela é uma matriz identidade, porque todos os elementos são iguais a 1. Né? Essa matriz ela também é representada dessa forma, né? I3, né? Porque toda matriz identidade ela é quadrada, então eu não preciso escrever que ela é uma matriz 3 por 3, né? Porque subentende-se, se ela é a matriz I de identidade, ela será quadrada. Então a gente omite esse pedaço aqui, né? E fica apenas, né, I3. Da mesma forma, se eu tivesse um I2, né, a gente já sabe que esse I2 é uma matriz de identidade, né, apenas com, né, 2 linhas e 2 colunas. Se eu fosse um I4, né, ia ser com mais um elemento aqui e zeros para completar a última linha e a última coluna. Tá? Então, aqui nós temos a matriz de identidade. E nós vamos ter mais 2 tipos, né, de matrizes especiais aqui, que são matriz triangular superior e inferior. Esse tipo de matriz, né, ele está relacionado com as características internas, né, dela. A matriz triangular superior, que aqui vai ser a matriz A, ela é uma matriz que ela possui os elementos da sua diagonal, né, diferentes de 0, e os elementos que estão na parte de cima também são diferentes de 0.
Então, essa parte aqui de cima, nós temos que ela não é nula. Esse triângulo superior aqui, ó, não quer dizer que não possa ter nenhum elemento nulo, tá, pessoal? Olha, aparece o 0 aqui, tá? Mas o triângulo todo não é nulo, né? Se eu tivesse 0, 0 e 1, né, ia ser uma triangular superior. E na parte de baixo, aí nós obrigatoriamente temos zeros, né? Enquanto que a nossa matriz B, nesse caso aqui, vai ser uma matriz triangular inferior. Como que eu percebo isso? O triângulo da parte de baixo, né, aqui, é diferente de zero, enquanto que o triângulo que fica na parte de cima, ó, ele é todo nulo, tá? Então, a matriz triangular superior, ela é uma matriz que apresenta elementos não nulos na diagonal principal e no triângulo superior, né? Enquanto que uma matriz triangular inferior, ela é a matriz que apresenta o triângulo inferior não nulo, né? O superior obrigatoriamente deve ser nulo, tá? Então, nós temos dessa forma aqui. Se fosse uma matriz 2 por 2, vou pegar uma matriz C aqui. 1, 2, 0, 4. Né? Essa matriz aqui, embora não seja tão clara, ela é uma matriz triangular superior. Porque se a gente pegar aqui, nós temos um triângulo na parte de cima que não é nulo, enquanto que toda a parte de baixo, né, com exceção da diagonal, é nula. Tá certo? Então essa aqui é triangular superior. E se no lugar do 2 aqui fosse um 0 e aqui fosse alguma outra coisa, né, nós teríamos uma matriz, né, triangular inferior. Então vamos lá, 1, 2, 0, 4. Aqui é uma triangular inferior. Olha o triângulo não nulo na parte de baixo. Tá? Se eu tivesse um 0 no lugar do 2, aí seria uma matriz, né, diagonal. Só a diagonal que possui elementos não nulos. Beleza? E o nosso último tipo de matriz especial, né, que nós vamos ver aqui, é a matriz simétrica. Bom, o que é alguma coisa com simetria? Né? Alguma coisa que é igual, né? É simétrico. Tá? Por exemplo, se a gente tiver, deixa eu pensar aqui, um círculo, né? Vou fazer um desenho aqui. Bom, o meu desenho não vai ficar simétrico, mas imagine um círculo, tá? Se eu dividir o círculo exatamente no meio, né, eu vou ter que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Possui simetria. O meu desenho não tem simetria, porque eu não consigo desenhar o círculo, né, com a mão livre, tá? Mas, né, se fosse um círculo perfeito, os dois lados são simétricos, são iguais. Beleza? Bom, a matriz é exatamente isso, a mesma coisa que o círculo, só que qual é o nosso meio, né, o nosso espelho, digamos assim, né? Vai ser a diagonal principal. Tá? Então, a matriz simétrica, ela é uma matriz que, se eu trocar os elementos da parte triangular superior com inferior, ela não vai mudar, né? Por exemplo, essa daqui, ó. 4, 2, 6, 3, menos 1 e 0, tá? Ó, fiz essa parte da matriz. Agora eu vou escrever a parte de cima dela. Ó, eu vou fazer um espelhamento. Então, esse 3 tem que aparecer desse lado aqui, esse 0 tem que aparecer aqui, e o menos 1 aparece aqui em cima. Reparem que se eu pegar a matriz, né, e colocar os elementos A e J igual a JI, né, eu vou respeitar essa relação, onde eu troco o número da linha e o número da coluna, né, eu posso reescrever essa matriz, vai dar o mesmo resultado. Né? Vou pegar aqui, ó, a primeira linha, posso escrever como uma coluna. Deixa eu ver se vai dar o espaço aqui. Então, olha lá, 4, 3 e menos 1. Olha lá, 4, 3 e menos 1. Agora vai pegar a segunda linha, escrever como coluna. 3, 2 e 0. Beleza? E a terceira linha, menos 1, 0 e 6. Menos 1, 0 e 6. Reparem que a matriz ficou igual. Estão vendo? Olha. 4, 3 e menos 1, 3, 2 e 0, menos 1, 0 e 6. Igualzinho a matriz A. Ou seja, eu troquei a linha pela coluna e não fez nenhuma diferença, né, no caso da minha matriz. Então, esse é o nosso último tipo de matriz especial, né? Tipos especiais de matrizes, que é a nossa matriz simétrica. Beleza, pessoal? No próximo vídeo nós vamos ver algumas operações com matrizes e até lá.